Com muito prazer, a gente recebe aqui, Marcos Vieira, nos estúdios, o deputado federal Rubens Ottoni. Deputado, bom dia, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, Orisvaldo, bom dia, Marcos, bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Satisfação poder estar com vocês aqui para poder falar um pouco sobre o nosso trabalho, também sobre as expectativas para a nossa cidade de Anápolis no próximo período. Prazer estar com vocês. Deputado, eu vou começar aqui pela questão da escala 6x1, que é um debate intenso que tem acontecido lá em Brasília, né? A gente tem visto aqueles que são favoráveis ao fim da escala, mas a criação de uma escala 5x2, outros são favoráveis, dizem que são favoráveis ao fim da escala 6x1, mas já propõem uma outra metodologia baseada por hora trabalhada. Nós temos visto muitas propostas sendo debatidas lá no Congresso. O senhor que está lá dentro, está participando ativamente desse debate lá na Câmara Federal e no Senado, o que o senhor pode dizer para a gente da possibilidade de realmente se criar uma situação favorável para o trabalhador a partir do fim da escala 6x1? Eu avalio, Orisvaldo, que esse debate ele está maduro, não apenas no Congresso Nacional, mas na sociedade. As pesquisas demonstram que mais de 70% da população brasileira é a favor que o trabalhador e a trabalhadora tenha 2 dias de folga na semana. Isso é uma questão humanitária. E eu diria que é um investimento não apenas uma vantagem para o trabalhador, para a trabalhadora, mas é um investimento por parte do empresariado. Você tendo um trabalhador com a saúde mental adequada e um trabalhador também motivado e ele em condições de poder produzir mais, é o jogo do ganha-ganha. O trabalhador está ganhando com essa nova lei, mas as empresas também ganharão. Não é por acaso, Orisvaldo, que mais da metade dos segmentos econômicos do Brasil, não é do mundo, do Brasil, já trabalham na escala 5x2. Então isso não é uma novidade. Eu avalio que a aprovação da escala 5x2, quer dizer, garantir 2 dias de folga para o trabalhador e a trabalhadora, é uma conquista do trabalhador, é uma conquista da mãe de família que trabalha fora, que vai ter o direito de ter um tempo maior para estar com seu filho. É uma vitória dos filhos que querem conviver com seus pais um pouco mais. E é uma conquista da família. A família vai ganhar um tempo a mais para que tenha a convivência, tenha oportunidade de participar de atividades sociais, de ir na igreja, de ir numa outra atividade, e o trabalhador até ter a oportunidade de se preparar também profissionalmente para novos desafios. E onde é que está o maior gargalo? Onde é que está a maior resistência em relação à criação da 5x2, por exemplo, deputado? Porque a gente percebe que há uma certa resistência ainda sobre isso. A resistência, de um lado, é da ignorância de alguns, e de outro, aqui também um pouco daqueles que querem a ganância. Então, esses setores estão cada vez mais isolados. Na minha avaliação, como eu disse a você no início, esse projeto ele está amadurecido na sociedade, tem apoiamento na sociedade e terá apoio, como na Câmara Federal, nós aprovamos esse projeto com mais de 80% dos votos. No Senado Federal, eu estou convencido que, mesmo com algumas resistências, no final vai prevalecer o bom senso e a visão humanitária. Essa não é uma proposta nova. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar na política em 1980, Marcos, a nossa reivindicação era poder ter uma jornada de trabalho semanal, que era na época de 48 horas, para passar para 40. E o que nós conseguimos na Constituinte, em 88, foi 44. E essa jornada de trabalho que lá em 1980 nós buscávamos para ser de 40 horas, é nada mais, nada menos do que isso que nós estamos querendo aprovar agora. Depois de 40
36 anos. Então não é uma coisa nova. E está amadurecido na sociedade. Só acredita que vai haver alguma alteração no texto lá no Senado, deputado? Não acredito. Eu vejo que talvez o espaço de ajuste que deve haver talvez na implementação, na questão do tempo para a lei entrar em vigor. Na Câmara Federal nós aprovamos um ano após a prorrogação, mas isso pode ter um ajuste. Mas do ponto de vista do conteúdo, do mérito, eu estou convencido que será aprovado, porque, como eu disse, é um debate já amadurecido na sociedade, é justo, legítimo, é humano, e também é uma questão que já foi, ao longo do tempo, discutido dentro do Congresso Nacional. Deputado, um outro assunto: o governo federal, o governo brasileiro, estuda a implementação da tarifa zero no transporte coletivo no âmbito nacional, para cidades com um determinado número de habitantes acima. Até pouco tempo isso seria uma utopia, né? Pensar numa situação como essa. Até hoje alguns até acreditam que ainda não é possível. O que o senhor tem a dizer sobre esse estudo especificamente? Qual é a avaliação que o senhor faz sobre a viabilidade, a possibilidade de implantação dessa tarifa? Eu tenho trabalhado com muita intensidade, Orisvaldo, no último período, nos 2 últimos anos, a questão da mobilidade urbana. Eu sou o coordenador da Câmara Temática de Mobilidade Urbana na Frente Parlamentar Mista, que é Congresso e Câmara dos Deputados, de Logística e Infraestrutura. Então eu tenho viajado o Brasil todo, tenho debatido com os empresários do setor, buscando uma alternativa para que nós tenhamos um transporte público digno e para que o transporte ele se estabeleça como a Constituição prevê. A sociedade brasileira já está acostumada, Orisvaldo, a conviver com a visão de que saúde e educação é um direito de todos e é um dever do Estado. Está na Constituição. Mas o transporte também está. O transporte também é um direito social e está na Constituição, mas ninguém fala isso, que é um direito de todos e é um dever do Estado. Então é isso que eu tenho trabalhado lá. Da mesma forma que a saúde e a educação é um direito de todos e é um dever do Estado, a mobilidade urbana, o direito da pessoa de ir e vir, ele é um direito social, está na Constituição. E é um dever do Estado criar as condições para que isso aconteça. Isso não é um privilégio. Às vezes a pessoa fala, mas isso é um privilégio? Não é. Às vezes tem pessoas, claro, tem segmentos da sociedade que não dependem de transporte público. Mas tem gente, tem família, que não tem condição de acessar o seu direito à saúde porque não tem um transporte. Ele precisa ir numa consulta, perde a consulta porque não tinha um dinheiro para poder pagar a passagem para chegar na consulta. Né? Quantas crianças, adolescentes, um dos grandes motivos de evasão nas escolas, em alguns lugares, é a falta do transporte para poder a criança ir todo dia porque não tem jeito de levar. Então, o transporte é um direito social. Então, eu tenho defendido isso muito. E é nesse aspecto, Orisvaldo e Marcos, que entra o debate da tarifa zero. A tarifa zero não é um privilégio. Ele é um direito social. Temos que garantir a mobilidade. Tem outras alternativas? Podemos criar. Mas nós estamos trabalhando a tarifa zero. Mas quem é que vai pagar essa conta? É esse debate que nós estamos fazendo. Tem que fazer com muita responsabilidade. O ano passado eu levei essa proposta ao presidente Lula junto com mais 6 deputados. O presidente Lula falou com muita seriedade, com muito equilíbrio, falou, olha, eu sou simpático com essa proposta, mas nós precisamos fazer um estudo da viabilidade técnica e viabilidade econômica. E aí ele passou essa tarefa para o Ministério da Economia. Na época o Fernando Haddad estava à frente do Ministério da Economia. Pediu um estudo profundo, esse estudo já foi feito, e eu estou convencido, Orisvaldo e Marcos, que esta vai ser a grande conquista do próximo período. As pessoas às vezes falam, isso é uma utopia, isso é um sonho que não vai se tornar realidade. Eu me lembro, na campanha eleitoral passada, o presidente Lula fez um compromisso que, se ele fosse eleito,
ele faria isenção do imposto de renda para quem ganhava até R$5.000. Muita gente achou que era demagogia. Muita gente falou, isso aí é promessa de época de eleição. O que aconteceu? O presidente Lula foi eleito e ele, em 3 anos, ele conseguiu fazer a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E só não fez mais rápido porque o próprio Congresso Nacional é que atrasou o debate. Eu estou convencido, Orisvaldo e Marcos, que a tarifa zero pode ser a oportunidade do próximo momento, que vai ser uma conquista para a sociedade brasileira, garantir à população o direito de ir e vir, isso, é claro, ajustado com os setores empresariais, com os setores de políticas públicas do governo federal, em parceria com os estados e os municípios, para poder garantir esse que é o direito. Porque, veja você, vamos partir de Anápolis. Anápolis hoje tem uma das passagens mais caras do país. A tarifa zero poderia significar aqui tirar o dinheiro lá da catraca e isso, colocar esse dinheiro aonde? No comércio da cidade. Porque a população, ao invés de gastar o dinheiro com transporte, poderia gastar no comércio, lá na feira do bairro, na padaria do bairro perto da casa dele. Então isso movimenta o comércio, isso é bom para a economia. Então a tarifa zero, ela pode ser o maior programa de geração de renda que uma cidade, vamos pegar o exemplo de Anápolis, que uma cidade como Anápolis poderia ter, sobrar mais dinheiro para o trabalhador, para a trabalhadora, e isso do outro lado vai custar menos para a empresa que presta o serviço. Esse é o nosso objetivo com a tarifa zero. Seria universal e não para grupos mais vulneráveis. Exatamente, universal. Hoje, para grupos mais vulneráveis já existe. Eventualmente, cada município tem a sua política pública definida. Há idosos, há questão deficientes, crianças. De município a município varia um pouco. No caso hoje, quando nós falamos de tarifa zero, é criar um sistema universal, como a saúde e a educação. Saúde e educação é um direito de todos. Agora, é um dever do Estado criar as condições para que tenha saúde e educação para todos. Esse é um desafio ainda. O transporte é a mesma coisa. Então, hoje, uma cidade como Anápolis, o preço dessa passagem, ela é uma barreira que existe aí, que impede o cidadão de, às vezes, até procurar um emprego. Pessoa até para poder procurar um emprego, para poder consumir, para poder, como eu falei aqui, acessar o seu direito à saúde, ele tem dificuldade. Então, com a tarifa zero, nós podemos derrubar essa barreira. Quer dizer, nós temos hoje o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, nós temos agora o SUAS, né, que é o Sistema Único da Assistência Social. Esse seria o Sistema Único do Transporte Coletivo? Exatamente. É mais ou menos essa a ideia? A ideia é exatamente essa, é criarmos um Sistema Único de Mobilidade. Então, esse Sistema Único de Mobilidade, ele seria criar. Agora, qual que é o desafio? Criar as condições econômicas, ver de onde é que viria o recurso para poder bancar um sistema como esse, né? Então, agora, a política pública você tem que fazer assim. Eu estou na política para servir. Eu estou na política para ajudar. E para ajudar quem? Ajudar quem precisa. Então eu estou preocupado em fazer política pública para atender a necessidade de quem precisa. O transporte público, claro que tem gente que não depende de política pública para ele ir e vir. Ele tem as formas dele de se movimentar. Mas tem uma parcela da população que não, que depende das políticas públicas. É para essa parcela que eu estou preocupado. Então, e às vezes a pessoa fala, mas isso aí está trabalhando privilégio? Não, é uma maneira inteligente também de fortalecer a nossa economia. Uma economia forte, ela se faz com circulação das pessoas. E para fazer essa circulação das pessoas, quando o ônibus, por exemplo, ele é de graça, vai ter mais circulação. O comércio da cidade vai ganhar com isso, vai vender mais, com isso a cidade cresce, todos acabam ganhando. É esse o nosso objetivo. Eu, como presidente, coordenador da Câmara Temática de Mobilidade Urbana, estou na frente desse debate nacional, na Câmara e no Senado, porque essa frente parlamentar, ela é mista, tem
senadores e deputados federais. Temos uma frente parlamentar específica da tarifa zero, que o deputado Gilmar Tato, do estado de São Paulo, coordena, eu estou presente com ele nessa coordenação. Então, esse tema está avançando. E é um tema que interessa para a cidade de Anápolis, porque a questão do transporte aqui em Anápolis ele é um ponto realmente gritante de dificuldade, de problema da população. E nós precisamos resolver. A tarifa zero, nós estamos discutindo tarifa zero para o Brasil, mas isso, Anápolis precisa ficar atenta para essa oportunidade. E é uma coisa para médio prazo, longo prazo? Qual que é a visão em relação a isso? A gente pode esperar isso para perto ainda? Nós já temos mais de 100 cidades no Brasil. 130, exatamente. Pois é, mais de 100 cidades no Brasil onde nós temos a tarifa zero funcionando a partir de iniciativas do próprio município. O que nós estamos querendo criar, e o que eu estou debatendo, é criar um sistema único que valha para todo o país. Agora, essa visão nacional, ela é mais complexa, porque você tem que atender diversas realidades. Mas qual que é a minha visão, Orisvaldo? Nós podemos estar trabalhando hoje esse debate para que ele aconteça no próximo período. Essa é uma questão que eu vejo que nos próximos 4 anos nós podemos ver instalado no nosso país. Deputado, a gente queria que o senhor também pudesse nos atualizar em relação à Universidade Federal de Goiás, a um trabalho que o senhor tem desenvolvido e já tem falado bastante sobre ele, da implantação de um campus da Universidade Federal de Goiás aqui na cidade de Anápolis. Como é que está esse processo? A gente já pode dizer que ele já foi startado, já começou esse processo, deputado? Com certeza, Orisvaldo, já começou, e eu não tenho dúvida nenhuma. A instalação do campus da Universidade Federal de Goiás em Anápolis vai entrar para a história da nossa cidade. Da mesma forma que nós tivemos aqui o marco da chegada da ferrovia, da chegada da instalação do DAIA, da viabilização da base aérea, eu não tenho dúvida que a Universidade Federal de Goiás será um marco no desenvolvimento do nosso município. E nós já começamos fazendo a escolha de uma área estratégica. Ao escolhermos uma área de frente para o DAIA, que é a nossa referência de desenvolvimento, e com isso cria as condições do diálogo deste campus da Universidade Federal de Goiás com o polo farmacêutico, que é a grande referência do Distrito Agroindustrial, nós vamos abrir nos próximos 50 anos um canal de grandes oportunidades de desenvolvimento, de atração de investimentos. Então nós já definimos a área de frente para o DAIA, ali na saída para Goiânia, ao lado da BR-060, logo após o centro de convenções, mais de 100 mil metros quadrados. Nós viabilizei R$1 milhão, emenda parlamentar minha, para podermos garantir o cercamento da área e também a elaboração do projeto inicial dos primeiros blocos de salas para este campus. Ao mesmo tempo, agora eu já estou articulando em Brasília um comitê, uma espécie de comitê de elaboração de proposta, onde nós teremos a presença do Ministério da Educação, a presença do Ministério da Saúde, a presença de representante do Ministério da Indústria e Comércio e a presença de representante da ABDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Então nós vamos trabalhar num comitê com representantes deste para fazermos uma proposta que vá além de um simples campus. Um campus da Universidade Federal já não é simples. Ele por si só já é uma grande conquista. Mas nós queremos fazer dele uma referência para o Brasil. E é isso que eu estou trabalhando. Então eu estou muito animado. O campus da Universidade Federal de Goiás em Anápolis já começa a se tornar uma realidade. É um sonho que se transforma em realidade, mas nós vamos dar passo a passo. Vocês me conhecem, a cidade de Anápolis me conhece. Eu não sou de ficar fazendo barulho antes das coisas acontecerem. Eu prefiro dar
fazer passo a passo e poder comemorar depois das coisas acontecerem. Mas o campus da Universidade Federal, nós já estamos dando o passo. Conseguimos a área, estamos fazendo o cercamento, estamos elaborando o projeto, já estamos trabalhando alternativas e estratégias para que ele cumpra um papel de desenvolvimento importante para o nosso município. Repito, o campus da Universidade Federal de Goiás será o grande marco da história de Anápolis para os próximos 50 anos. Como a ferrovia, o DAIA e a base aérea foram estratégicos para o desenvolvimento do nosso município num determinado momento, agora o campus da Universidade Federal de Goiás será o grande marco para a história de Anápolis, para o seu desenvolvimento no próximo período. Deputado, para a gente fechar, uma pergunta sobre eleições. Ex-deputado Luiz César Bueno é o pré-candidato a governador de Goiás pelo PT? Ele foi indicado pela executiva estadual. A resolução da direção nacional do Partido dos Trabalhadores é que as direções estaduais escolhem os seus candidatos e indicam os nomes para um referendo final da direção nacional. Então foi feito sim essa escolha aqui em Goiás no dia de ontem, e este número escolhido será encaminhado para a direção nacional, e a direção nacional, dentro da estratégia do partido da eleição nacional, da reeleição do presidente Lula, vai fazer avaliação e tem todas as condições para ser indicado como o candidato oficial do Partido dos Trabalhadores. E a avaliação do senhor em relação a esse nome? Olha, a minha avaliação, eu trabalhei o ex-deputado Luiz César Bueno tem todas as condições para nos representar, tem experiência, foi vereador, foi deputado estadual, tem bagagem, tem todo um preparo para o debate, para a discussão, e desse ponto de vista não tem nenhum reparo. Eu trabalhei anteriormente no sentido de ter uma candidatura que pudesse dialogar não apenas com o Partido dos Trabalhadores, mas dialogar fora do PT, buscar um nome que pudesse alinhar, além do PT, PCdoB e PV, que já estão na Federação Brasil da Esperança, pudesse trazer o PSOL e a Rede, mas pudesse dialogar com o PDT e o PSB. Eu não sei, eu não sou da direção estadual, não estou acompanhando esse debate, eu não sei se isso foi articulado com PDT e PSB e se esse nome vai ter a capacidade de aglutinação. Espero que sim, mas eu trabalhei nessa direção e é esse o meu objetivo. A resolução nacional do Partido dos Trabalhadores é clara, nosso compromisso, nossa prioridade é a reeleição do presidente Lula. Em segundo lugar, garantimos aumentar a representação no Congresso Nacional. Então, nesse sentido, eu espero que essa escolha possa cumprir esse papel. Você acha que ainda esse debate ainda pode voltar a acontecer, deputado? Até porque a gente tem visto as repercussões de que o PT gostaria, o Comando Nacional gostaria de uma chapa mais competitiva aqui em Goiás, e que o nome de Luiz César não seria essa chapa mais competitiva. O senhor entende que esse debate tem alguma coisa a ver? Pode ser também, por isso que eu disse, eu não sei se a direção estadual fez essa definição em sintonia com a direção nacional e também com essa visão de ampliação para ter essa competitividade. Mas de qualquer maneira seria esse o processo. A direção estadual faz a sua indicação e essa indicação vai para a direção nacional. A direção nacional, eu imagino que já nesse mês de junho fará uma definição, uma avaliação e uma indicação definitiva. O senhor falou sobre ampliação, para outros partidos. A coluna Giro do Popular traz hoje uma nota em que a presidente do PSB, Ava Santiago, foi perguntada sobre a escolha do nome de Luiz César. Segundo ela só ficou sabendo pela imprensa. Ela não teria sido ou consultada ou sondada de alguma forma, sendo um partido parceiro. Isso dificulta em alguma coisa esse entendimento com o partido? Eu sempre defendi e alertei sempre nos momentos que eu tive a oportunidade de discutir que o método de escolha desse candidato deveria ser ouvindo todos os partidos e não no sentido do PT fazer a escolha e apresentar para os outros o candidato. Seria prudente realmente fazer uma escolha, mesmo que o nome fosse do PT, mas um nome que fosse escolhido ouvindo as outras legendas. E eu defendi até que não necessariamente o nome precisaria ser do PT.
Poderia ser um nome até fora do PT, para poder buscar uma ampliação maior. Mas se for um nome do PT, tudo bem, mas no mínimo ouvindo as outras legendas. Deputado federal Rubens Ottoni, mais uma vez, muito obrigado, deputado, pela gentileza de nos atender e de conversar com os anapolinos aqui pela Manchester. Muito obrigado, uma ótima semana de trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns a vocês pelo excelente trabalho de jornalismo, estou sempre à disposição para prestar conta do nosso trabalho para nossa querida cidade de Anápolis. Intervalo, já já a gente volta com mais informação. Manchester